Mas uma vez dentro da política, por alguns meses, e isso aconteceu há 5, 6 meses atrás, eu cheguei a reunir o meu gabinete e disse para eles: eu vou abandonar a política. Chamei o meu mestre da política, que é o Dr. Bauer, os que trabalham comigo, o pastor Roberto, que me assessora em Brasília direto, o Wagner. Eu disse para eles: eu não sei o que estou fazendo na política, porque é tudo tão difícil, é tudo tão lento. O parlamento devia se chamar parlamento lento, porque tudo é lento. Tudo lá é difícil. São 513 homens na casa menor, 81 na casa maior, que é o Senado. E ali são cerca de 600 cabeças que pensam o futuro do Brasil, pelo menos deveriam pensar. Mas na verdade somente 30 ou 40 fazem alguma coisa de fato, porque tem estrutura, tem know-how, tem dinheiro, tem conhecimento. E o restante vai agarrado àqueles que ali estão. É moroso o processo, é difícil. E ainda mais eu que sou imperativo, cheguei a comentar com a minha equipe: se Deus não revelar o que eu vim fazer aqui por esses dias, eu vou abandonar a política. Cheguei a vir à igreja e pedir oração. Falei com a pastora Roseli, com o pastor Valdeci, saindo ali para aquela porta. Eu disse: se Deus não falar comigo por esses dias, eu abandono tudo isso. E de repente, da noite para o dia, Deus me coloca no olho de um furacão. Eu dormi, imagine você dormindo em uma praia, na beira da praia, tomando uma água de coco, um chapéu sombreiro sobre você, em paz. E você adormece. De repente você abre os olhos e acorda, você não está mais na praia, está dentro de um barco, no meio de uma tempestade, numa madrugada, sem remo, sem bússola. Foi isso que aconteceu comigo. E depois de 4 ou 5 meses, eu começo a entender todo o processo de Deus. Deus me colocou num lugar para enxergar algo que a igreja já não está mais enxergando. De que estamos só de passagem aqui. Que mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. Eu preguei no mundo todo, ou boa parte dele. Nunca me ative para as coisas que nos cercam, porque a vida humana, ela é regrada e ela é regida pela política. E embora a política seja, parece que um antro de coisa ruim, não dá para viver sem ela. E pela minha vida toda como cristão, eu deixei a política de lado, nunca me envolvi com nada, pelo contrário, pregava contra ela. E hoje, graças à política, eu tenho informações que vou dar a vocês aqui, que me dá angústia, e o coração chega a bater forte. Semana passada, a Inglaterra, talvez um dos países mais antigos do mundo, um país de histórias, de princesas, de cavaleiros, um país que tem a sua bandeira de um cristianismo verdadeiro, o país que abraçou em certo momento o protestantismo, um país da grande igreja anglicana e coisas mais, o país de John Wesley, o pai do avivamento das Américas, o país, pastor Elias, de Jonathan Edwards, o pregador de um único sermão. Alguém já ouviu falar dele? Jonathan Edwards foi o pregador que pregou um único sermão, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. A história diz que enquanto ele pregava, as pessoas dentro do templo levantavam os pés, porque sentiam fogo nos pés, mas não era o fogo do Espírito Santo. As crianças gritavam dentro do culto, porque diziam: mamãe, eu estou vendo demônios. Deus transportou a igreja naquele culto para dentro do inferno. E houve naquela noite, dentro da Inglaterra, um reboliço e um avivamento. E os crentes voltaram, pelo menos por um espaço de 4 ou 5 anos, à prática da oração, do jejum e da santificação. A Inglaterra, que foi berço de tantas coisas boas, semana passada, receberam com tristeza a notícia de que entraram no Supremo Tribunal Federal inglês com um pedido para que as igrejas cristãs se preparem para fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, de maneira obrigatória. Não estou falando de união estável, não estou falando de união civil que é feito pelos cartórios, estou falando de união religiosa. O que nós vemos batendo na tecla há muito tempo, dizendo: gente, abra os olhos. E alguns crentes até dizem assim: não, deixe eles estão lutando por direitos, eles podem ser felizes, podem conquistar, moraram junto, construíram um patrimônio. O que tem? Eles têm direito de um ter parte do patrimônio do outro, a união estável. Uma vez a união estável aprovada, alguém disse: então se já tem união estável, por que não a união civil?
porque a união civil vai protegê-los. Quando um morrer, o outro tem direito à pensão, o outro tem direito à aposentadoria, é direito. E eu venho falando há 3 anos dentro daquele parlamento, e venho dizendo: vocês não sabem onde eles querem chegar, não são apenas direitos, eles querem provocar. E a Inglaterra, que era o país que mais protegia as igrejas, está apavorado.